Fala pessoal, eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a 22ª rodada da La Liga. Mais uma rodada de final de semana. Tivemos bastantes jogos da Copa do Rei ultimamente, o que diminuiu um pouco a frequência dos jogos da La Liga, mas já voltamos à normalidade nesse final de semana. Porém, antes da gente ver essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo. A gente tínhamos um back ao Girona, a 1,80 que sobrou. Girona que goleou após empatar com o Almeria na penúltima rodada, conseguiu agora vencer em casa o Sevilha por 5-1. Tínhamos também um back ao Atlético de Madrid a 1,75 que visitou a equipe do Granada e também venceu por 1-0. Um lei ao Raio Vallecano a 2,02 bateu com sobra 2-0 por Las Palmas fora de casa e só não gabaritamos nossa lista, pois o Bilbao não conseguiu nenhum empate contra a equipe do Valência. A gente tinha um lei ao Valência na odd de 13,50 que acabou vencendo a partida por 1-0. Lembrando que essa aqui é a planilha do Café com Apostas do ano de 2024, aqui já estão todas as entradas do mês de janeiro. Então caso você quiser olhar, sinta-se à vontade, está aí na descrição do vídeo. Sem muita enrolação, vamos partir para as análises dos jogos. Começando com Almeria e Alavés, começando com um jogo extremamente complexo, odds do bolsa 2,70 para Almeria, 3 para o Alavés. A equipe do Alavés, que é o 12º colocado, faz uma campanha mediana, não vai muito bem, também não vai muito mal. Já o Almeria é a única equipe do campeonato que não conseguiu vencer nenhuma partida nos 21 jogos disputados. São 0 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Campanha terrível do Almeria. Vendo apenas estatísticas, seria um jogo claro para a Almeria, mas o Alavés não me passa nenhuma confiança para fazer essa entrada. Apesar da 12ª colocação, meio de tabela ali, a falta de confiança nessa equipe me faz ficar de fora do mercado, mas a gente pode ver que tem um certo valor isso aqui, pelo favoritismo do Almeria. Inclusive o mercado acaba de descer 2 ticks enquanto eu gravo o vídeo. Pode ser uma partida interessante para trabalhar, principalmente no live, essa correção de preço na odd do Almeria. Se a gente tiver um jogo um pouco partido, com o Alavés tendo um pouco mais de posse de bola, provavelmente teremos uma boa oscilação de preço na odd do Almeria. Isso também não quer dizer que é para você entrar em Almeria e ficar os 90 minutos exposto, apenas fazer uma oscilação, pegar uma pequena correção de preço, mas no pré eu fico de fora pela minha falta de confiança no Alavés, não é algo que me agrada muito. Real Sociedad e Raio Vallecano, odds do bolsa 1,70 para a Sociedad, 6,4 para o Raio. A equipe da Sociedad que já esteve melhor, vem dando uma regressão à média, fez um início de campeonato muito fora da curva e agora vem desempenhando o normal, que é uma equipe que vai brigar ali pelas vagas na Champions League, nas competições europeias, mas dificilmente vai brigar pelo título. Já a equipe do Raio não faz uma boa campanha, é o 13º colocado, apenas uma vitória nos últimos jogos contra o Getafe. Fora isso, perdeu pelas Palmas por 2-0, pro Valência por 1-0, pro Osasuna por 1-0, empatou com o Celta por 0-0. A Sociedad também tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi contra o Celta, equipe extremamente acessível. Perdeu pro Bilbao, adversário difícil, por 2-1, empatou com o Alavés por 1-1, com o Cádiz por 0-0 e com o Betis também por 0-0. Imagino que no live deve ser um jogo interessante para trabalhar esse back Sociedad, principalmente quem gosta de trabalhar back favorito para pegar o primeiro gol. A Sociedad é uma equipe que quando faz o gol geralmente dá padrão. A gente está a favor, mas nessa odd de 1,70 eu acredito que seja um pouco baixo pela fase atual da Sociedad. Se fosse no início do campeonato, com certeza era back Sociedad de olhos fechados, mas eu não venho gostando muito do desempenho da Sociedad nos últimos jogos. Acredito que não vem jogando muito bem, apesar de ter sim conseguido vencer o Celta na última partida. Sinto que a equipe piorou um pouco, seria mais um back justificado pela ruindade do Raio Vallecano, e sempre que a gente tem um back justificado pela ruindade do adversário, é um back mais difícil de entrar. Las Palmas e Real Madrid, opa, aqui pode ser interessante. Odds do bolsa 7,6 para Las Palmas, 1,48-49 para o Real Madrid. Temos um time que vai ficar ali no meio de tabela do campeonato, entre a 8ª, 7ª, 10ª colocação. Dificilmente o Las Palmas vai conseguir cavar uma vaga em uma das competições europeias, apesar de difícil, não é impossível. E a gente tem o Real Madrid que está brigando pelo título com a equipe do Las Palmas, o Real, que venceu o último jogo contra o Almeria, um jogo maluco. Saiu tomando 2 gols, conseguiu empatar. E aí, aos 99 minutos, o Real Madrid conseguiu fazer o gol. Quem viu esse jogo, quem operou esse jogo, viu o quanto o mercado estava maluco segurando a odd do Real Madrid. Se eu não estou enganado, até o momento do gol, a odd do Real não passou de 5. Ou seja, a partida com 90 minutos, mais 9 de acréscimos, e a odd não passava de 5. O Real foi lá e fez o gol. E apesar da polêmica, que alguns gols não foram justos, esse é o típico jogo que difere o Real Madrid.
do Girona. O Girona empatou com o Almeria, o Real foi lá e venceu, mesmo jogando mal, mesmo tomando 2 gols. No primeiro tempo foi lá e conseguiu o resultado e agora tem apenas um ponto atrás do Girona com um jogo a menos. E aqui é chovendo molhado, não tenho o que falar, o Real Madrid com odds na La Liga vai ser raro. Provavelmente a gente só vai ter odds interessantes para trabalhar a favor do Real quando ele jogar fora de casa, e essa é uma partida em que temos uma odd de 1,49 e eu já apago aqui a nossa lista do último vídeo e inauguro com um back ao Real Madrid a 1,48. É claro, o Las Palmas não é um adversário bobo. Comento com vocês em todos os vídeos da La Liga 2 que subiu. Ele é a equipe que vem desempenhando o melhor futebol. É chato de se enfrentar, principalmente na casa dele. Mas a gente não tem como dizer que é o mesmo nível as equipes aqui. O Real Madrid é um nível muito acima da maioria dos times da La Liga e isso não é diferente com o Las Palmas, que apesar da boa campanha deve ter dificuldade com o Real nesse jogo, que acredito que é um jogo muito interessante para trabalhar este back ao Real Madrid. Barcelona e Villarreal, odds do bolso 1,36 para o Barcelona, 9 para o Villarreal. Uma odd baixo, o Barcelona, que é o terceiro colocado, tem 44 pontos, 3 vitórias e 20 jogos. Mas você, assim como eu, faz o trade, tenta trabalhar em back favorito, provavelmente você não tem sucesso assim como eu, porque o Barcelona, apesar de ganhar as partidas, toma muito o primeiro gol. Como gosta de tomar o primeiro gol essa equipe do Barcelona, talvez um dos piores times da temporada inteira da Europa para se trabalhar em back. Então, se você gosta de trabalhar o back, é o favorito. Muito cuidado com essa equipe do Barcelona por não ficar cego com a camisa, e geralmente nos dá aquela falsa sensação que tá bem, tem a posse de bola, cria algumas posses ofensivas e aí em um ataque da zebra vai lá e toma o gol. O que acontece infelizmente com muita recorrência, não é algo esporádico, acontece em muitos jogos, inclusive no último jogo contra o Bilbao pela Copa do Rei isso aconteceu novamente, tomou o gol com 1 minuto. E o Villarreal não faz uma campanha boa, sim, é o 14º colocado, mas gosta de dificultar contra os grandes, é uma equipe chata de se enfrentar. Historicamente complica muito a vida do Real Madrid e do Barcelona, geralmente perde as partidas, mas sempre marca um golzinho. Sinceramente eu vejo a odd do Barcelona muito baixa e sem valor algum, tanto pro back ao Barcelona, tanto quanto pro lei, porque apesar de acreditar sim que o Villarreal pode complicar a partida, no final das contas, essa equipe do Barcelona geralmente consegue os resultados. Então muito cuidado se você for tentar trabalhar esse back Barcelona, principalmente no live. Mallorca e Betis, odds do bolsa 2,48 para o Mallorca, 13,40 para o Betis. O Betis que é o 9º colocado, o Mallorca é o 15º. O Betis que em casa é um leão, é o 6º melhor mandante e fora de casa é um ratinho. Tem apenas uma vitória em 10 jogos disputados. O Mallorca faz uma boa campanha em casa. Apesar de não ter muitas vitórias, são apenas 2 em 10 jogos disputados, tem apenas uma derrota, ou seja, uma equipe que empata bastante e vence pouco, mas também perde pouco, uma equipe que tem muitos empates jogando em casa. A gente deve ter aqui um jogo com o Mallorca com a bola, tentando propor, o Betis explorando o contra-ataque, e apesar de apenas 2 vitórias em casa do Mallorca, eu vejo com bons olhos este lei ao Betis, lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Mallorca ou o empate, o nosso lei Betis é uma aposta vencedora. E eu vou inaugurar a nossa lista de lei com este lei ao Betis na odd de 13,40, muito pelos jogos que eu assisti do Betis. Fora de casa, jogos horríveis, a equipe jogou muito mal, até mesmo contra o Celta de Vigo, que é um adversário extremamente acessível, teoricamente marcou o primeiro gol, mas depois tomou a virada. Também são muitos empates, 6 empates do Betis. Acredito que pode ser um jogo interessante para trabalhar este lei Betis no sábado às 5 horas da tarde. E já no domingo, Celta de Vigo recebe o Girona, odds do bolsa 2,90 para o Celta, 2,62 para o Girona. Equipe do Celta que deu uma acordada, conseguiu vencer alguns jogos, agora já empatou de novo com o Mallorca, perdeu para a Sociedad. O Girona que venceu, como a gente viu a última partida, o Sevilha por 5-1, agora visita o Celta e nessa odd o time que está brigando pelo título contra o Celta que briga pela zona de rebaixamento, eu não tenho como ficar de fora e eu vou também na nossa lista de leis colocar o lei ao Celta de Vigo na odd de 2,90. Sinceramente, eu acredito que o Girona não vai conseguir manter essa sequência até o final do campeonato, mas assim, quando a gente vê que ele tá dando retorno na média, começando a perder os jogos, aí a gente pula fora do barco e para de trabalhar a favor do Girona, mas enquanto ele vier jogando bem, tirando esse jogo contra o Almeria, que foi horrível, eu vou seguir dando meu voto de confiança no Girona e colocando aqui nas nossas listas de entradas. Também não acredito que vai ser um jogo extremamente fácil de trabalhar, que o Girona vai dar um padrão absurdo de back, afinal a gente tem um odd de 2,72 pro Girona. Mas esse lei Celta me parece muito interessante e é isso que eu vou buscar
trabalhar no live. Cádiz e Bilbao, odds do Bolsa 5.7 pro Cádiz, 1,80 pro Bilbao, que vinha numa sequência sem perder os jogos, perdeu a última para o Valência fora de casa, onde a gente tinha um Lei Valência, se eu não estou enganado, e agora enfrenta o Cádiz, que está na zona do rebaixamento, apenas 2 vitórias em 21 jogos disputados, não tem muito o que se dizer, é jogo sim para trabalhar em back ao Atlético Bilbao, é isso que eu coloco na nossa lista, é isso que eu vou buscar fazer no live. 1,80, odd muito interessante, provavelmente na casa do Bilbao a gente teria 1,40 aqui. Temos a odd alta tanto pelo fator mando de campo, quanto pelo fator must win do Cádiz. O mercado sabe que o Cádiz precisa muito vencer a partida para sair da zona do rebaixamento, e isso nos dá uma margem a mais de valor na odd. Bilbao, para quem não acompanha, é uma equipe que gosta de propor o jogo, costuma colocar o adversário para trás, joga com linhas altas, o que é perigoso em alguns momentos, mas se você gosta de trabalhar por leitura de jogo, para pegar gols, pode ser muito interessante essa partida entre Cádiz e Atlético Bilbao. Sevilha e Osasuna, odds do Bolsa 2,18 pro Sevilha, 3,85 pro Osasuna. Sevilha, que é o primeiro fora da zona, não vence de ninguém, são 4 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos disputados. O Osasuna, que é o 11º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 9 derrotas em 11 jogos disputados, e eu vejo esse jogo como o jogo perfeito pro Osasuna, que é uma equipe que gosta de deixar o adversário com a bola, gosta de ficar recuado, explorar em contra-ataques, e o Sevilha, na fase que tá, vai indo com tudo pra cima, ataca com todo mundo, deixa os blocos muito altos, e isso provavelmente deve dar muito espaço pro Osasuna explorar os contra-ataques. A gente pode ter até um jogo aberto aqui nessa partida, e a 2,18, ao meu ver, o mercado tá pesando demais, o Sevilha tá confiando demais, a equipe vem jogando muito mal, e pelo meu conhecimento das equipes, eu acredito que a forma que o jogo vai ser deve favorecer a equipe do Osasuna. E junto do Celta e Betis, eu também vou colocar na nossa lista este lei ao Sevilha na odd de 2,18. Também acredito que pode ser um jogo interessante pro over. Vamos dar uma olhada na odd desse over 2,5. A gente tem o over 2,5 na casa de 2,36. Provavelmente aí no final do primeiro tempo a gente deve ter o over 1,5 já na casa de 2. Então, se você gosta de trabalhar o mercado de gols, pode ser uma partida muito interessante. Eu não vou colocar na nossa lista, porque eu já coloquei o lei ao Sevilha a 2,18, então vou ficar fora do mercado do over. Mas se você gosta de trabalhar gols e também lei ao favorito, essa partida pode ser muito interessante. Atlético de Madrid e Valência, odds do Bolsa 1,53 para o Atlético, 6,8 para o Valência. É baixo, sim, é baixo. O Valência é o 9º melhor visitante, o Madrid é o terceiro melhor visitante. É baixo, mas eu vou dizer para vocês que é justo. A equipe do Atlético em casa é muito forte. Em alguns jogos joga mal, toma o primeiro gol, mas tem uma facilidade absurda de buscar placar, principalmente jogando em casa, com o apoio da torcida. O Valência vem fazendo uma campanha surpreendente, uma equipe que brigou contra o rebaixamento na temporada passada, é o 7º colocado, vem na sua melhor fase até o momento do campeonato, vem de 4 vitórias, venceu o Bilbao por 1-0, Cádiz por 4-1, Valência por 3-1, Raio por 1-0, empatou só com o Barcelona por 1-1, e o Atlético vem de 2 vitórias nos últimos 5 jogos, venceu o Granada fora por 1-0, Sevilha em casa por 1-0, perdeu para o Girona por 4-3, para o Bilbao por 2-0, empatou com o Getafe por 3-3. Essa race do Valência é bonita, é ruim de estar contra, mas o Madrid em casa a 1,53, 1,56, a gente tem um gap ali. Eu vou dar um voto de confiança e também vou colocar na nossa lista esse back ao Atlético de Madrid a 1,56, arredondando mais ou menos. O Valência não é um time bobo, vem de uma fase muito boa, mas a gente pode ver que a equipe do Atlético em casa é uma campanha absurda, são 9 vitórias, um empate, nenhuma derrota até o momento. Tem que tomar cuidado principalmente com os contra-ataques do Valência, mas pela campanha muito sólido em casa, eu vou dar um voto de confiança na equipe do Atlético e também vou colocar na nossa liga. E para finalizar essa 22ª rodada, a gente tem o Getafe recebendo o Granada, odds do Bolsa 1,88 para o Getafe, 5,2 para o Granada. O Getafe, que é o 10º colocado, vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias nos últimos jogos. Perdeu para o Osasuna por 3-2, perdeu para o Getafe por 2-0, empatou com o Atlético por 3-3, venceu o Sevilha por 3-0, venceu o Valência por 1-0. Já a equipe do Granada é o vice-lanterna, só não é lanterna porque o Almeria é muito ruim, tem apenas 2 vitórias em 21 jogos disputados. Visita a equipe do Getafe, que em casa é um grande mandante, tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa, a equipe do Granada é o 2º pior mandante, são 9 derrotas, um jogo que pode estar fora do radar, porque o Getafe não é uma equipe de grande camisa, que muita gente acompanha, mas me parece muito interessante esse back ao Getafe 1,88, e eu também vou colocar na nossa lista este back ao Getafe a 1,88. Acredito que pode ser um back muito interessante para trabalhar, principalmente no live. A equipe do Granada
é muito fraca e o Getafe em casa é uma equipe que vem jogando muito bem. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui, gostou, deixa o like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. Acho que essa foi a maior lista desde o início do campeonato até o momento. Muita calma, paciência, gestão de banca e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!